Como já foi bem dito, não fomos nós que escolhemos Deus, antes Ele nos escolheu. Nós somos chamados por Deus, e para quê? Para fazer a diferença neste mundo, onde a treva ainda está grande demais. E Deus escolheu a mim, a você, a cada um de nós. E por isso nós temos que encontrar o nosso lugar, onde nós nos encaixamos. Nós estamos falando de pregação. Vamos falar sobre a terceira etapa da pregação, que é no grupo de oração. Grupo de oração é um local onde entram pessoas de várias denominações, não só católicos, amém? Pelo menos no meu grupo é assim, não sei de vocês. Então no meu grupo de oração entra quem é católico, entra quem é espírita, quem é macumbeiro, entra pessoas que não estão vivendo a fé. Então nós temos que ter esse conhecimento de como lidar nos tipos de pregação, para não expulsar essas pessoas para longe de Jesus. O grupo de oração, querido, como nos diz já desde o início da renovação carismática, o grupo de oração é o pulmão da renovação carismática. Não existe renovação carismática sem os grupos de oração. Então nós temos que estar cientes, nós não estamos brincando de pregar. Pregar e pregação não quer dizer saber falar bonito, não é saber se expressar bem. É muito mais do que isso. Tem que ter essa característica também, mas é muito mais do que isso. Nós somos chamados a pregar com o nosso testemunho, como Luiz diz. Nós temos que ser os primeiros a viver aquilo que estamos pregando, porque querendo ou não, nós vamos ser referência para aquele povo do grupo de oração que toda quarta-feira, que é na minha comunidade, está sentado me vendo pregar. Se no grupo eu sou um profeta, fora do grupo também eu tenho que ser um grande profeta de Deus, amém? A gente conhece muitas pessoas, que não é bom citar, que no grupo de oração é um grande profeta, mas em casa é uma anta, vive dando coisa em todo mundo. Isto é um verdadeiro discípulo? Não. Ele é contra testemunho no seu grupo, e por ele não passa a graça de Deus, como o Luiz bem disse. Não tem como passar a graça de Deus em um canal que está sujo. Nós temos que ser um canal aberto. Por isso toma posse nisso que eu estou dizendo para você. Nós não podemos brincar de ser pregadores, não. Deus vai nos cobrar por aquilo que nós vamos falar. Porque se nós falamos e não vivemos aquilo que pregamos, nós estamos sendo fariseu. Nós estamos colocando fardo demais nas costas do povo, mas nós não queremos, se pouco, converter o nosso coração para Deus. Amém? E para falar de grupo de oração, nos primeiros 4 capítulos de Atos dos Apóstolos, deixa bem claro isso, o que é o grupo de oração. Não sei se você já parou para ler os 4 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Não sei se você já teve curiosidade, porque o pregador que não tem curiosidade, ele não é um bom pregador. Nós não podemos estar limitados na nossa sabedoria humana, porque ela nos decepciona. Mais cedo ou mais tarde, o nosso intelecto ele vai nos decepcionar. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Então temos que ser bons conhecedores da palavra de Deus. O pregador ele tem que ser curioso, não apenas passar o olho, mas saber por quê. O porquê que foi escrito. Para que São Lucas usou esse termo no Atos dos Apóstolos? Quem escreveu o Atos dos Apóstolos foi quem? Foi São Lucas? Quem sabia, levanta a mão. Quem não sabia? Então São Lucas. São Lucas é escritor de Atos dos Apóstolos. São Lucas, ele não era apóstolo. Amém? São Lucas é evangelista. Ele não foi apóstolo. Mas ele nos dá uma grande graça e nos mostra aqui como deve ser o grupo de oração. Eles estavam todos unidos, capítulo 2, eu vou pegar no 2. Unidos em oração, dentro de um cenáculo. O que é que eles estavam fazendo? Orando e clamando quem? O poder de Deus. Esperando quem? O prometido do Pai. Aquele que Jesus diz: eu vou, mas enviarei o meu Espírito, o Paráclito, o Defensor. Ele vai recordar tudo aquilo que eu disse para vocês.
Então no grupo de oração de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? A efusão do Espírito Santo. O que deve acontecer nos grupos de oração na boca do pregador? Ele deve clamar para aquela assembleia a efusão. Não tem como chamar Jesus de Senhor senão sobre a ação do Espírito Santo. Então, grupo de oração, o pregador, ele tem que ser bastante esperto nessa área. Eu tenho que pregar, já a irmãzinha vai falar sobre, como fazer a autorização, mas nós temos que pregar também, não preso nos papéis. O papel vai nos ajudar, mas nós também temos que ter a disponibilidade de deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos ficar presos somente no roteiro. Roteiro é essencial, mas não é tudo, porque vai que Deus quer manifestar naquele momento ali uma graça através da sua palavra e a pessoa é tocada e curada. Amém? E às vezes quem fica preso no papel demais fica oração robótica, fica uma oração decorada, e não pode ser bem assim. Precisa do roteiro, sim ou não? Sim, precisa. Podemos ficar presos no roteiro? Não. Então nós temos que ter essa sabedoria também. Chega na tua casa, lê os 4 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, vê o que aconteceu naquele cenáculo de oração. O Espírito Santo veio sobre fogo, línguas de fogo, sobre cada um daqueles que estavam reunidos. Para quê? O que quer dizer língua de fogo? O que faz a língua? Dá o paladar, o gosto, o sabor pela comida, não é isso? Então, nós do grupo de oração, como pregadores de grupo de oração, temos que fazer aquele povo que está sentado ali, que ainda não tem intimidade com Deus, a sentir o gosto pelas coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Mas como falar para aquele povo sentir o gosto de Deus, se tão pouco eu não estou sentindo? Porque eu não tenho a intimidade que o irmãozinho falou, a intimidade que o Luiz falou, que é tudo para um pregador. O pregador que não é íntimo com Deus, o pregador que não tem momentos de oração íntima, o pregador que não faz o lectio divina, que senta ali, que estuda hermenêutica, exegese, estudar, sentar, para depois levar. A exegese da história da igreja nos ensina isso. Nós temos que pegar a Bíblia, querido, com todo o tempo. Presta bem atenção, não é correr o olho. Capítulo por capítulo, você tem que alimentar daquilo, viver aquele versículo. Aliás, versículo por versículo, né? Não vou dizer capítulo não, versículo por versículo, daquela leitura que o povo lá do núcleo reuniu e decidiu chamar você para pregar, te passou a passagem bíblica antecipadamente, espero, né? Deve ser assim. Você vai estudar aquela passagem que foi passada para você. Você não vai pegar de última hora, amém? Não pode. É errado isto. Eu faço na minha cidade 4, até mesmo quase 5 pregações todas as semanas. Então às vezes a cabeça fica misturada em tanta passagem. Então o que eu tenho que ter? Uma base. Eu tenho que ter uma intimidade com a palavra de Deus. Porque a fé daquele povo que está sentado lá na cadeira da igreja, escutando você na faculdade, onde vocês pregam, escutando você falar de um Deus que às vezes ainda ele não conhece, a sua dicção, o seu expressar desse Deus tem que ser com tanta convicção que eles não vão ficar ali com dúvidas. Então, para que não haja dúvida no coração da assembleia que escuta a sua pregação, você tem que ter convicção daquilo que você está falando. Você tem que ter um direcionamento. Você tem que ter um começo, um meio e um fim, para que a assembleia possa acolher. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Não sei se vocês viram a Bíblia do Luiz, está toda surrada, porque ele não brinca com ela, ele luta com ela. É preciso brigar com a palavra de Deus, surrar, tem que surrar ela. Jacó não fez isso com o anjo? Brigou a noite inteirinha, não foi?
Jacó deu um pau no anjo. Às vezes eu preciso brigar com a palavra. De vez em quando eu fico louco com a palavra, eu brigo. Senhor, não dá para compreender isso? Me explica isso direito. E às vezes eu fico 3 dias em um versículo para entender aquele versículo, para entender o que São Marcos fala no capítulo 5, no versículo 21, de um Jairo que vai atrás de Jesus para curar a filha dele de 12 anos que estava ruim. No caminho, ali encontra também uma mulher com 12 anos doente. Você vê, 12 anos da filha, 12 anos de enfermidade. Eu tenho que perceber que São Marcos queria passar aquela mensagem. São Marcos estava pregando para uma comunidade de 12 anos só, que estava quase também abandonando a fé em Jesus Cristo, passando esse Jesus que faz milagres. É por isso, queridos, que nós católicos, nós não temos apenas a Bíblia como verdade. Nós não somos evangélicos. Nós não temos a Bíblia somente como toda a verdade. Entenda bem isso, ela é a verdade, mas tem um tripé: a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. E todos nós, pregadores, temos que ser conhecedores desse tripé, porque senão nós vamos dar vexame. Nós vamos falar de coisas que nem mesmo nós não estamos entendendo. Decora bem isso. Não fica preso só na Bíblia. Você tem que mergulhar profundamente no que o irmão disse aqui, nos documentos que o Papa todo ano manda, os documentos. Um documento que eu sou apaixonado, que o Papa Francisco, escreveu, que é a Alegria do Evangelho. Lindo demais, não sei se vocês leram isso, para pregadores que estão anunciando a palavra de Deus. Deveria ter esse documento em mãos, porque quando às vezes nós somos convidados a pregar, nós vamos com preguiça, com mau gosto pela palavra, por obrigação. E escuta bem isso, muito bem, se você é chamado para fazer pregação em um grupo, não vai como obrigação, vai com amor, porque é de você que Deus precisa usar para salvar apenas uma pessoa que está lá dentro. Amém? E agora, quem pode ser pregador? Quem pode ser pregador? Todos que foram batizados podem ser pregadores. Todos que nós passamos, todos que passaram pelo batismo são chamados a anunciar, a levar a palavra de Deus. Então isto, querido, deveria ser para todos os batizados. Amém? Mas nem todos assumem esta vocação de pregação, porque, como já foi dito, os carismas são muitos, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Atos capítulo 12. Se você ainda não leu isto, leia. Passa pelos carismas. 1 Coríntios capítulo 12. É bom até anotar essas passagens para você estudar em casa. Os 9 dons do Espírito Santo, dons de serviço. Precisamos conhecer bem para poder exercer esses dons no grupo de oração. E o pregador, ele tem que estar, querido, numa intimidade tão profunda com o Espírito Santo. Ele tem que estar numa dinâmica tão grande com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, na hora da sua pregação, ele pode realizar curas, ele pode ressuscitar até morto. Eu creio, não duvido não. Deus pode, porque no meio da pregação o Senhor pode trazer para você uma palavra de profecia. Quantas pessoas você acabou de rezar, de pregar, né? Rezar não pregar, nós estamos de pregação. Você acabou de pregar, no final do grupo, aquela pessoa que estava lá sentadinha, até no último banco, chega: essa pregação foi para mim hoje. Tudo que eu precisava escutar, Deus falou através de você. É ou não é assim? Já aconteceu isso com você? A ação da profecia de Deus. Dentro da pregação também cabe o dom de ciência.
palavra de sabedoria. É por isso que nós temos que procurar conhecer, querido. Porque às vezes Deus está dando ali uma profecia, uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, nós não estamos sabendo usar. É preciso conhecer. Essa semana mesmo, eu preguei em 2 grupos de oração na minha cidade. Até mesmo uma moça de Guimarães foi num grupo de oração lá do outro lado da cidade, bem afastado. E no momento da minha pregação, Deus foi tocando no coração dela. E ela está passando um problema que eu não vou dizer o que é, mas eu falei todo o problema. Deus inspirou no meu coração todo o problema que ela estava passando. E aquela mulher foi liberta naquela noite. A gente tem que saber deixar ser usado pelo Espírito Santo. Por isso que eu digo para você, é importantíssima a autorização, mas nós não podemos ficar só preso no roteiro. Não. O Espírito Santo é dinâmico. Amém? Então é no grupo de oração que acontece, da pessoa que está lá ter o primeiro encontro com Jesus. E ai de nós se não saber levar a mensagem certa ao coração daquele ouvinte. Você já imaginou? Deus está confiando em nós e levou aquela pessoa que está lá no fundo do poço para escutar a palavra dele que sai através de nossa boca, e nós não saber usar dessa palavra. O que precisa então? Nunca esqueça, intimidade, tempo. O dízimo que o Luiz falou, nós temos dado o dízimo para o mundo, mas não tem dado o dízimo do tempo para Deus. Celular. Isso é perigoso. Tem pregadores que não tem tempo mais de estudar a Bíblia porque está passeando nos sites católicos e pegando pregação feita. Não funciona assim. Cada colocação que Deus faz num grupo é para aquele grupo, é para aquele telespectador que está ali, para aquele ouvinte que está ali. Nós não podemos copiar pregação de ninguém. Isso é antiético. Ficar requentando a pregação. No meu grupo tem um pregador que ele está sempre com a mesma pregação, mas já tem puxado a orelha dele. Tem 10 anos que ele prega e 10 anos a mesma pregação, Nós não podemos requentar a pregação, não. Nós temos que ter essa intimidade, como eu disse para você. Por quê, querido? Aquele povo que está no grupo de oração, todos têm fé? Não. Então pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. No grupo de oração, às vezes acontece muitas coisas que te pegam de surpresa, amém? Então nós temos que ser pregadores bem armados, bem equipados, porque às vezes o inimigo ele pode manifestar no meio da sua pregação. Estava conduzindo uma oração em um certo lugar que eu não vou dizer. De repente, do meio da assembleia, saiu uma mulher rastejando igual cobra e começa a fazer o escândalo, porque o inimigo ele é escandaloso. Então naquele momento ali, como a gente age, Já vamos observar isso. Pode ser que aconteça, gente, tá? A pessoa sai babando dos bancos, a pessoa sai com o olho virado do banco. Não sei se que impacto isso acontece, mas em muitos lugares que eu vou acontece. Como lidar com isso? Amém? Quem está com Deus não precisa ter medo, aleluia. Glória a Deus. Olha o que fala
São Paulo, versículo 17. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de... Da onde que vem a fé? Da onde que vem a fé? Da onde? E o que você faz? Você prega? Sim ou não? Quem já prega, levanta a mão. A nossa pregação está fazendo despertar a fé no povo? Será que a minha pregação está despertando a minha fé? A gente tem que parar para a gente meditar no que, como está. Eu sempre faço um exame como foi pós-pregação no meu direcionamento. Eu preciso fazer. E agora eu tenho uma diretora boa para isso. Patroa, né? O Zezão. Ela pode. A chefinha pode. Mas se a fé vem através da sua pregação, então está na hora de nós colocarmos a barba de molho. Temos que deixar de ser frouxo. Nós não podemos ser pregadores que está sempre na igreja, com pensamentos da igreja, mas ao mesmo tempo está no mundo. Desculpa falar para vocês, porque nós temos uma postura a zelar. Nós temos que saber como atuar dentro de um grupo de oração, na frente da assembleia. A modéstia da roupa. Nós temos que fazer esse análise. Essa roupa está adequada para eu ir, ainda mais pregar na igreja? Temos que ter este autoanálise. Um dia o irmão foi pregar na nossa comunidade que mostrou os documentos dele tudo. Imagina isso. A calça era tão justa, mais justa do que a calça do padre Alessandro Campos. Isso é adequado, gente? Não é. Não é adequado. Também as meninas devem ter postura na hora da pregação. Porque nós somos referência. Agora nós já vemos muitas meninas, muitos rapazinhos, muitos homens casados, tão bonito na pregação, mas que na rua está dando contra-testemunho. O jeito de vestir, o jeito de olhar para as pessoas, o jeito de falar, as brincadeiras. Gente, não esqueça, nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Nós estamos ganhando almas para Cristo, e ao mesmo tempo que podemos ganhar, nós podemos perder. Eles ficam tão impressionados conosco, Priscila, que eles tentam tanto nos imitar, que quando ele nos vê na rua, decepciona tanto, que nem na igreja não quer ir mais. Corre o risco. Aquele que está lá na frente é pior do que eu. Então devemos zelar da nossa postura dentro e fora da comunidade. Devemos ser cautelosos. Devemos ser humildes para aceitar correção dos nossos superiores. Porque o que está faltando no coração do pregador é humildade. Ele não se aceita ser corrigido. Não é do meu tipo, se quiser. Não é do meu tipo, se quiser. É do tipo que Deus quer. E nós não podemos ser omissos à palavra, porque para ser pregador, o Luiz diz, o Marquinho diz, é preciso renúncia todo dia, toda hora, porque o demônio está em volta de todos, procurando a quem? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, pois o vosso adversário, o demônio, está solto ao redor de vós, procurando a quem devorar. Qualquer coisinha, qualquer brechazinha que a gente der, ele nos arranca da igreja e nos leva para o inferno. Quantos pregadores já não caíram? Por isso não fica cheio de vaidade porque você tem um dom da palavra, não. Isso exige muito de você.
Isso exige muito de mim, porque se eu sou um bom pregador, eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom profissional, não roubar a hora no meu trabalho. Não é brincadeira ser pregador não, querido. Pregador não quer dizer fala bonitinho, não. Bonito até o diabo fala, e tem conquistado muitas pessoas. Devemos cuidar disto, porque às vezes lá naquele grupinho de oração que você participa toda semana, tem só uma pessoa esperando uma palavra para desistir do suicídio, para voltar para Cristo. E é por isso que eu digo e afirmo novamente: é preciso estar em dia com Deus. Sacramentos, está em dia com sacramentos, confissão. Eu conheço pregador que não confessa. Vocês acreditam nisso? Só comunitário. Os padres deveria parar com essas confissões comunitárias, porque confissão comunitária é quando está acontecendo já uma tragédia e ninguém vai sobreviver. Aí é válida a confissão comunitária. Fora disso, não. Estar em dia com o sacramento, estar em dia com o perdão. Se nós não sabemos perdoar, também não pregamos. É duro isso. Mas se eu não sei perdoar, também eu não posso pegar na palavra de Deus para pregar. Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? 70 vezes? Não vai somar não multiplicar isso não, pelo amor de Deus. É sempre. Independentemente o crime que a pessoa cometeu contra você, sempre. Se o seu coração e o meu coração não está aberto ao perdão, pelo amor de Deus, vamos sentar no banco e aprender o que é ser cristão. Nós temos que sentar no banco e escutar um verdadeiro profeta falar, para depois nós sermos profetas de verdade. Amém, gente? Mas é preciso que no grupo de oração haja o quê? Uma pregação querigmática. Uma pregação o quê? O que apresenta essa pregação querigmática? Ela nos apresenta o quê? O amor de Deus, não é isso, irmão? O amor de Deus. Não podemos, querido, colocar alimento sólido na boca de ninguém sem antes colocar o amor de Deus. Pelo amor de Deus, nós não podemos pregar uma ditadura. Isto não, isto não, isto não, se a pessoa ainda não conhece o amor de Deus. A pessoa automaticamente, quando ela passa a conhecer o amor de Deus, ela vai saber o que ela pode e não pode. Amém? Não vai precisar de nós falar que não pode. Porque conhecendo o amor de Deus, ela vai ter uma experiência nova de vida, ela vai ter um desejo novo. E nós somos obrigados a colocar o desejo no coração de todas as pessoas que estão no grupo, a ter intimidade com a palavra de Deus. Elas vão aprender a conduzir a sua vida na palavra de Deus. Então o pregador que está lá na frente, que vai pregar, mas não pega a palavra de Deus, está errado. Eu já fui em muitos grupos de oração e que nem um minuto sequer usou a Bíblia. Isso é erradíssimo. O grupo de oração é movido pela palavra. É a palavra de Deus que dá vida, que restaura, que ressuscita. Como eu vou ousar rezar ou pregar sem abrir a palavra de Deus, gente? Fechei a palavra de Deus, fechei a boca de Deus. Abri a Bíblia, Deus abre os lábios e ele começa a agir. Por que o pessoal que vai nas quartas-feiras no meu grupo não leva a Bíblia? Porque não tem um pregador e não tem quem está direcionando ao grupo de oração para abrir a Bíblia e rezar a Bíblia. Precisa. Nunca podemos começar um momento de pregação sem a palavra de Deus. Tem que virar hábito. Você pega a Bíblia todo dia, sim ou não? Não responde. Não responde não, pelo amor de Deus. Como nós comemos arroz com feijão, não sei se vocês comem, eu gosto. A Bíblia também tem que ser esse arroz com feijão na minha vida. Não pode faltar. Vocês estão entendendo? É fácil pregar? É fácil?
Não é fácil. Por isso que eu fico com medo dessas pessoas que ficam doidinhas para ser pregador. A gente sofre, gente. A gente é humilhado. A gente é escorraçado, né? A gente não é compreendido nem pelos de casa. Só para você ver, já tem quase uns 2 meses que eu não fico em casa aos finais de semana. E como conciliar família e igreja não é fácil. Ainda mais quando o marido está sozinho na caminhada, é muito mais difícil ainda. Não é fácil. Às vezes a gente chora porque não tem ninguém para a gente desabafar. Mas Deus está ali presente, dando força, suscitando você, para que você haja conforme a palavra dele. Amém? Então, né, nós devemos pregar, né, com os carismas e uma pregação querigmática que fala do amor de Deus. Temos que apresentar o pecado, denunciar o que é errado, o Luiz falou. Temos que denunciar o que é errado, mas com amor, pelo amor de Deus. Nós nunca podemos falar o seu pecado. O seu pecado vai te levar para o inferno. Não, o nosso pecado. Porque todas as vezes que eu falo o seu pecado para alguém, alguém lá vai se sentir ofendido. Quando eu falo o nosso pecado, nós estamos nos incluindo como pecadores. Estão entendendo? Estão entendendo, gente? Nunca diga o seu pecado no meio da assembleia. O nosso pecado é uma barreira contra o amor de Deus. Vocês estão entendendo como pregar? Denunciar sem ofender? Eu posso pregar contra o candomblé no grupo de oração? Posso, lógico que posso. Posso pregar contra o espiritismo? Posso, mas saber ter os argumentos certos para não ofender quem está fazendo parte do candomblé. Gente, eu vim do espiritismo. Eu só tenho 19 anos de catolicismo, 20 anos, aliás, de catolicismo. Então sei o terreno que eu pisei. E a gente tem que abrir os olhos de muitas pessoas que estão lá dentro, porque alguém um dia teve coragem de apontar o dedo com amor para mim e falar que o lugar quando eu estava não era certo, contradizia a Bíblia, negava todo o ensinamento de Jesus. Porque o que Jesus pregou? A ressurreição. O que o Espiritismo prega? A reencarnação. Olha, você vê. Se não estou enganado, não sei se é, acho que o Espiritismo nega 43 teses católicas ou mais, não sei, por aí. Então nós temos que abrir o coração deste povo, temos que denunciar. Nós devemos passar o senhorio de Jesus, um Jesus que ama, um Jesus que acolhe, um Jesus que caminha por onde você vai, um Jesus que deseja você, um Jesus que te ama incondicionalmente, um Jesus que ama sem limite. Guarda ela, filho, vai cair, ó. Amém? O que não pode faltar também no grupo de oração? A efusão do... Mas nós vamos tacar a mãozão na cabeça? Hã? Dom Cláudio mata nós. Não é verdade? Mas tem como fazer o batismo do Espírito Santo, a infusão do Espírito Santo sem posição da mão na cabeça? Tem, sim ou não? Tem. Tem uma forma da gente rezar em língua cantando, sem escandalizar. Nós estamos no grupo, que todo mundo é renovação para falar, não pode? Pode, né? Então tem como, o Luiz ele tem um método bom de rezar em língua cantando. Podemos, na humildade, na obediência ao bispo, sem sair das regras que o bispo nos pede. Tem como? Tem. Nós vamos deixar de ser carismático? Nunca. Nós vamos ser muito mais carismáticos porque nós estamos vivendo sob a obediência do bispo. E quem vive na obediência vive na igreja. Amém? No grupo de oração podemos rezar pela cura interior. E também devemos levar as pessoas a amar o irmão. Então isto são pregações querigmáticas. Mas agora tem um assunto sério. Eu acho que não vou acrescentar muito não. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. Não vou acrescentar muito não.
Eu só quero chegar a um ponto. Qual é o Cristo que nós estamos passando para o povo? Independentemente da sua idade na caminhada de pregação, qual é o Cristo que você está passando para o povo? Será que é o verdadeiro Cristo que o Evangelho nos ensina? Porque se nós passamos somente o Cristo ressuscitado, um Cristo milagreiro, é falso, tá? Tudo bem, ressuscitou, mas nós devemos pregar um Cristo que veio a este mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, que tomou a condução humana, que tomou forma de homem, que foi homem em tudo, mas não deixando de ser Deus. Homem em Deus. Devemos mostrar por que ele veio. Ele veio para quê? Para ser um garçom na nossa vida? Para dar tudo o que nós precisamos? Não. Para que Jesus veio a este mundo? Para trazer o quê? A salvação. Então, para trazer a salvação, o que ele precisou fazer? Morrer na cruz. Nós devemos pregar um Cristo morto na cruz, mas que não parou na cruz, que ressuscitou. Os irmãos evangélicos não pregam Cristo crucificado. Vocês podem observar isso. E Paulo, nas cartas de Gálatas, ele tem uma briga muito dura com a comunidade de Gálatas sobre isso. Vocês estão deixando o evangelho que eu preguei? Acaso o Cristo que eu preguei não é o Cristo crucificado? Então nós, pregadores, temos que ter a certeza desse Cristo que morreu sim, para nos libertar da escravidão do demônio, porque nós fomos sequestrados pelo pecado de Adão e Eva. O demônio nos roubou da mão de Deus. Jesus veio pagar o preço do resgate, e o preço do resgate foi o quê? O sangue dele. Amém? Vocês estão entendendo? Devemos pregar um Cristo que ressuscitou, que a morte, o último inimigo, cujos salmos também fala, que ele viria para derrotar o último inimigo. Qual que era o último inimigo? A morte. Derrotou ou não derrotou? Venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Essa ressurreição foi só para Cristo? Para todos nós. Nós estamos envolvidos na ressurreição de Cristo, incluídos, enxertados nessa ressurreição. Nós fazemos parte dessa. Então nós temos que colocar no coração da Assembleia isto, que todos nós fazemos parte da ressurreição de Cristo, e que Cristo subiu, foi assento ao céu. Olha, as três verdades da nossa fé: morte, ressurreição e ascensão. Encarnação, isso. Paixão, morte, ressurreição, ascensão e glorificação. Amém. Obrigado. Tá bom. É por isso que a gente é bom ter um santo perto. Estão entendendo, gente? Senão a gente vai passar um Cristo milagreiro e falso, como os protestantes passam. Desculpe de eu falar, mas é verdade. Porque eu já fui também, antes de ser católico, eu frequentava muito as igrejas pentecostal. Então é um Jesus comerciante, onde ele é obrigado a eu dar aquilo que eu quero para que eu seja fiel a ele. Agora, eu digo com toda certeza, mesmo Deus não me curando, eu continuo sendo fiel. Mesmo Deus não me colocando em um palanque, não me dando casa boa, não me dando carro bom, não me dando dinheiro, eu continuo sendo fiel, porque a única coisa que eu quero é a minha salvação. E é isso que nós temos que passar para todos aqueles que estão assentadinhos escutando esses pobres canais de Deus falando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Então, meu irmão, coloca a mão no seu coração.